que acontece quando a criança entra no período da adolescência, ou seja, deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, que parece que muda da água para o vinho? Não é mais a mesma coisa? Allan Kardec tratou desse tema em O Livro dos Espíritos, e fazendo uma pergunta direta aos espíritos superiores. É a questão 385, que vamos trazer para a nossa reflexão. Então, nessa questão, Kardec pergunta: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É um mistério, não é mesmo? Mas a resposta dos espíritos vai elucidar esse mistério dessa passagem da infância para a adolescência. Eles respondem: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós o sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Fechando aspas, vamos dar uma paradinha na resposta dos espíritos aqui. Primeiramente, eles estão nos lembrando que a criança é um espírito imortal reencarnado, e que nós não sabemos, olhando para a criança, quem é esse espírito. Nós não sabemos o que esse espírito fez em suas existências passadas. Também não sabemos que ligações afetivas temos com esse espírito e esse espírito tem conosco. São ligações de amor? São ligações de ódio? São ligações de indiferença? São ligações de simpatia? Nós não sabemos. Mas apesar de não sabermos quem é esse espírito que acaba de renascer, nós o amamos. Nós o embalamos, acariciamos, cuidamos dele. E como os espíritos nos lembram aqui na resposta, esse espírito parece que é parte de nós mesmos, como filho ou como filha. E eles lembram aqui na resposta que o amor de mãe é o maior dos amores, é o maior dos sentimentos que temos aqui na Terra. E o que acontece com o desenvolvimento do corpo é que o espírito, paulatinamente, vai se mostrando tal qual ele é. Ele vai demonstrando a sua natureza, seja na área intelectual, seja na área moral. Se a educação não fizer a sua influência para bem orientá-lo, para corrigir as suas más tendências, para desenvolver as suas virtudes, a tendência desse espírito, dominando cada vez mais o seu corpo, é mostrar exatamente quem ele é e como ele é. Ou seja, na passagem da infância para a adolescência, o espírito começa a demonstrar a sua natureza.
quais são os seus reais valores, os seus interesses. Ele começa a lidar cada vez com maior profundidade, com a liberdade de tomar decisões, de fazer escolhas. E vai se libertando da influência dos pais, porque ele caminha para adentrar a juventude e ao mundo adulto. Por isso que muitas vezes os pais se espantam com a mudança de personalidade do filho, da filha, de dócil, pelo menos aparentemente dócil, passa a ser rebelde. Muitas vezes é o contrário. Da rebeldia infantil passa a docilidade na adolescência. Por quê? É porque, no primeiro caso, da docilidade para a rebeldia, muitas vezes não soubemos trabalhar a educação moral desse espírito. E ele então rejeita as influências que lhe foram dadas ou que acabaram reforçando, na verdade, o que ele já trazia. E aí, então, agora na adolescência, ele se mostra exatamente como ele é. Agora, ele pode ter vindo rebelde, mas a educação realmente corrigiu suas más tendências. Conseguiu fazer uma boa influência moral. E ele, então, adentrando a adolescência, reconhecendo esses novos valores, os exemplos bons que lhe foram dados, pode paulatinamente controlar a sua rebeldia para ser agora um bom adolescente. Na verdade, tudo depende da educação que estamos promovendo. Infelizmente, muitos pais estão preocupados apenas com a educação escolar, intelectual, acadêmica, uma formação técnica, mas esquecidos que a educação mais importante, que deve ser feita durante a infância e ter continuidade durante a adolescência, é a educação moral. E com muito diálogo, procurando sempre dar bons exemplos, com um relacionamento amplamente afetivo e participativo. A tendência do espírito, ao entrar na adolescência, é dar continuidade a isso, vendo nos pais, nos avós, pessoas que ele pode confiar, que ele sempre teve diálogo, que sempre se preocuparam com ele. Então, na adolescência, o espírito tende a mostrar a sua natureza, o que ele realmente é, o que ele de fato está trazendo. Mas isso não significa que oculte isso durante a infância. É impossível, porque ele traz consigo as ideias inatas e as tendências de caráter. Os responsáveis pela sua educação devem saber observar isso para trabalhar, corrigindo más tendências e desenvolvendo cada vez mais as boas tendências que o espírito apresenta. É isso que acontece nesse processo de transição da infância para a adolescência.